Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou Alisson Paes e neste vídeo eu quero te ajudar a entender um pouquinho sobre o que acontece quando o computador executa os programas que nós escrevemos. Até o momento nós já vimos bastante conteúdo básico aqui no canal e nós conseguimos fazer vários projetos com o que aprendemos. Mas para que eu possa trazer conteúdos um pouquinho mais avançados, é necessário que nós conheçamos algumas noções sobre como os computadores funcionam. Tá? Essas noções vão nos ajudar a entender alguns comportamentos da linguagem Python, principalmente, mas não só dela, e também a fazer programas de uma maneira um pouco melhor. Tá? Essas noções vão nos orientar a tomar algumas decisões para escrever melhores programas. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Então, galera, para entender o que se passa quando nós executamos um programa, nós vamos analisar um programinha bem simples. Eu quero simplificar bastante as coisas nesse vídeo para facilitar o entendimento. Se você conseguir compreender esse modelo mais simples agora, eu acho que esse vídeo já vai ter cumprido o seu papel muito bem, tá certo? Então, quando nós programamos, nós estamos lidando basicamente com dois recursos do computador. O primeiro deles é a memória do computador. E o segundo é o processador, que nós também utilizaremos a sigla CPU para nos referir a ele. Tá? CPU é uma sigla que vem do inglês, que significa Unidade de Processamento Central. Beleza? Então a memória é responsável por guardar dados, tá? Armazenar dados. E o processador, ou CPU, é responsável por realizar operações sobre esses dados. Essas operações, galera, não são nada de outro mundo, tá certo? São operações aritméticas como somas, subtrações, comparações e também operações lógicas. Mas a gente não precisa entender os detalhes dessas operações nesse momento. Tá? A grande sacada que você tem que pegar aqui agora é perceber que, por mais complicadas que sejam ou que pareçam ser as instruções que nós escrevemos lá no nosso programa, no final das contas, o computador vai executar uma sequência de várias tarefas mais simples, como armazenar dados, ler dados e realizar operações com um ou dois elementos de cada vez. Beleza? Então vamos olhar o nosso programa para entender um pouco melhor. Então vamos olhar aqui o nosso exemplo. Esse código aqui, bem simples, bem tranquilo, apenas 3 linhas, o mínimo que a gente precisa para exemplificar esses conceitos. Tá? Então na primeira linha, nós temos a instrução A igual a 7. O que acontece nessa linha? O computador pega o valor 7 e armazena em algum local da sua memória, tá certo? E esse local é identificado para a gente por essa variável A. Então a variável vai nos permitir acessar posteriormente o local da memória em que o valor 7 foi armazenado. A linha 2 faz um processo similar, porém com o valor 5 na variável B. Então tem o valor 5, vai ser armazenado em algum local da memória do computador, e a variável B é para a gente uma forma de saber que local é esse, tá certo? Nós não perdemos esse valor. Aí temos a terceira e última linha, A mais B. Tá? E aí nessa linha acontecem várias coisas. Então, a primeira delas é que o computador precisa, né, ele verifica que vai precisar fazer uma adição, né, uma operação entre dois valores. Tá? E ele desconhece esses dois valores. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é recuperar esses valores. Então ele vai até a memória e acessa os locais em que foram armazenados o valor 7 e o valor 5. E como que ele sabe desses locais? Ele sabe disso porque nós temos as variáveis A e B aqui nessa linha. Então a variável A indica o local onde está o valor 7 e a variável B indica o local onde está o valor 5. Então, depois de recuperar esses valores, aí sim o processador consegue fazer a operação de adição entre eles e gera o resultado, o valor 12. E esse valor, para existir, ele precisa ser armazenado em algum local da memória do computador, certo? E aqui nesse caso, ele até é armazenado, mas como nós não guardamos esse valor em nenhuma variável, nós perdemos acesso a ele. Então ele foi armazenado em algum local da memória do computador, tá? Mas nós não temos acesso a esse local, assim, foi perdido para o nosso programa, tá certo? Então, modificando essa última linha, terceira e última linha,
para algo como C igual a A mais B, agora todas as etapas anteriores serão repetidas quando executarmos o nosso programa. Então o valor 7 vai ser armazenado em algum local da memória, o valor 5 vai ser armazenado em outro local da memória. E na terceira linha, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, o computador vai executar o lado direito do operador de atribuição. Então ele vai fazer a mesma coisa de antes, vai recuperar, utilizando as variáveis, para saber quais são os locais da memória, vai recuperar os valores 7 e 5. Vai realizar a adição entre esses dois valores, vai ter o resultado 12, armazenado em algum valor, em algum local da memória do computador, e aí sim, terminadas as operações sobre o lado direito do operador de atribuição, esse resultado será atribuído à variável C, que está do lado esquerdo do operador. Então, o 12 foi colocado em algum local da memória do computador e a variável C é quem ficará responsável por saber que local é esse, certo? Então, a partir da variável C, nós conseguimos utilizar o valor 12 em outro local do nosso programa, beleza? Analisando esse nosso exemplo, eu quero que você retenha 3 coisas, tá certo? Então, a primeira delas é que os recursos que nós gerenciamos enquanto programamos são memória e CPU do seu computador, tá certo? Então, memória está associada à capacidade de armazenar dados do seu computador, enquanto a CPU está relacionada à capacidade de processamento, de realizar operações com esses dados. Tranquilo? Essa é a primeira coisa que você deve reter. A segunda coisa que você deve reter, depois de ver esse nosso exemplo, é que todo valor que passa pelo seu programa, ele deve ser armazenado em algum local da memória do computador, certo? Então, o 5 e o 7, que foram valores que nós utilizamos como operandos para a adição, foram armazenados em algum local da memória. E nós tivemos acesso a esse local utilizando as variáveis A e B, certo? E o 12, que foi o resultado da operação de adição entre 5 e 7, também foi armazenado na memória do computador. Nem que seja temporariamente, naquele nosso primeiro caso em que nós não guardamos aquele valor em uma variável, tá certo? Então, todo valor vai ser armazenado em algum local da memória do computador e as variáveis vão funcionar para a gente como uma forma de acesso a esse local. Então, as variáveis conhecem qual que foi o local que aquele valor foi armazenado e, através delas, nós conseguimos recuperar esse valor para realizar outras operações. Beleza? Então, essa é a segunda coisa que você deveria reter. E a terceira coisa que eu gostaria que você retesse é que algumas instruções, certo? Mesmo que seja apenas uma linha para a gente lá no código, elas podem ser desmembradas em várias tarefas para o computador. Então, a instrução de adição, aquela única linha de A mais B, gerou várias tarefas para o computador realizar. Então, recuperar os valores que estavam armazenados na memória, depois realizar a soma daqueles valores e, finalmente, realizar o armazenamento da memória do resultado, tá certo? Então, você deve reter essas 3 coisas. Eu sei que você pode ter algumas perguntas em aberto nesse momento, tá, em relação a isso, mas assim, relaxa que a gente vai ver aos poucos, à medida que formos precisando de novos conceitos, de entender um pouco mais como essas coisas funcionam. Eu vou gravar outros vídeos explicando novos assuntos, né, novos conceitos. Por hora, o que eu gostaria que você gravasse realmente é que, primeiro, a gente gerencia capacidade de processamento, né, CPU e memória. Segundo, todo valor é armazenado em algum local da memória do computador. E terceiro, que algumas instruções podem ser desmembradas em várias outras, tá certo? Então essas coisas você deve reter nesse momento, esse é o objetivo desse vídeo. Então, ao invés de inserir novos conceitos agora, eu vou te apresentar uma ferramenta para reforçar esses mesmos conceitos que eu acabei de falar aqui agora, tá certo? Essa ferramenta se chama Python Tutor. Ela está num site, na web, eu vou abrir daqui a pouco. Só queria comentar contigo que, assim, até o momento a gente não precisou se preocupar com isso, porque Python abstrai tudo isso pra gente, tá certo? Então a gente simplesmente criava uma variável, ia lá, programava, mexia com aqueles valores e não se preocupava com o que estava acontecendo na memória, como é que o computador estava processando essas coisas, com nada disso, tá? Por que a gente vai passar a se preocupar com isso agora? Porque existem alguns programas que vão consumir uma grande capacidade de memória ou
de processamento do seu computador, tá? Existem programas, assim, os nossos programas que a gente fez até o momento, eles rodam muito rápido, né? A gente bota lá para executar e já recebe o resultado. Mas existem programas que podem demorar bastante e outros programas que, inclusive, são inviáveis de serem solucionados, assim. Problemas que você implementaria um algoritmo, faria um programa, e se ele estivesse rodando desde o início do universo, sei lá, bilhões de anos atrás, ele não teria terminado de rodar. Não com a capacidade computacional que nós temos nos dias de hoje, tá certo? Então, nós vamos acabar vendo esses tipos de problemas daqui a pouco. Então, por isso que eu estou trazendo agora para você essa preocupação de o que está acontecendo com memória e o que vai acontecer com processamento. Tá? No vídeo futuro a gente vai ver como contar quantidade de memória, como contar quantidade de processamento que está sendo consumida em algum programa. Tá? Por hora, agora eu vou te apresentar o Python Tutor. Então eu vou abrir aqui o site. Então está aqui o site pythontutor.com, tá? Então escreve aqui Python e tutor.com. Está aqui a cara do site, eu tenho aqui algumas explicações de como é que funciona, tá? Eu já vou te mostrar que você pode clicar aqui, ó, nessa linha, Visualize your code and get live help now. E aí você pode selecionar aqui a linguagem, tá? Então, além de Python 3, que é o que a gente está utilizando, tem Python 2 e eles já adicionaram outras linguagens também, beleza? Então vamos manter aqui Python 3.6 e vamos escrever aquele código, né? Aquele programa lá. Então A igual a 7, B igual a 5, C igual a A mais B, beleza? E aí você coloca aqui, ó, Visualize Execution. Clica lá e aí ele está aqui com o nosso código e você pode ir clicando aqui embaixo para ir fazendo o passo a passo, tá? E aí nesse passo a passo ele vai te mostrar aqui uma imagem que tenta ilustrar como é que as coisas estão acontecendo, quem que está na memória, que variável está associado com qual valor, esse tipo de coisa, tá? Então vamos passar o primeiro passo aqui. Então, vendo esse primeiro passo, nós criamos a variável A, que está associada ao valor 7, lá na memória do computador, tá certo? Aí o próximo passo, mais uma variável B, associada com o valor 5. E aqui tem o tipo do valor, né, inteiro. E aí o próximo passo, finalmente, C, que está associado com o valor 12. Beleza? Então, a gente pode retornar aqui, deixa eu voltar para a linha anterior aqui, editar o código. Se eu modificar aqui, por exemplo, para 7.3 e a gente tentar executar novamente, ele vai te mostrar aqui, ó, que o tipo de dado agora é float, ponto flutuante. O B continua como inteiro e a soma de um inteiro com ponto flutuante vai dar aqui o 12.3 ponto flutuante também, tá certo? Então dá para brincar aqui nesse site utilizando alguns programas para você conseguir visualizar como é que as coisas ocorrem na memória, tá? Vamos ver aqui. Olha lá uma coisa interessante. Nesse programa eu coloquei A igual a 5, B igual a 5 também, tá? E aí, percebe o que acontece? Ao invés de, nessa segunda linha, ao invés de pegar o valor 5 e salvar em um outro espaço da memória, tá? E colocar a variável B, você vê que o Python ele já otimizou essa alocação de memória para a gente. E fez a variável B também estar ligada ao mesmo espaço de memória que a variável A, porque elas têm o mesmo valor, tá certo? A variável C vai estar num espaço diferente, né? Tem o valor 10 aqui, diferente desse, mas o valor 5, o mesmo espaço de memória está sendo aproveitado tanto para a variável A quanto para a variável B, beleza? Então esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, a gente só consegue entender, né, por que acontece assim no Python, o que aconteceria se você tentar mudar um ou outro, porque a gente está olhando agora para essa parte, está olhando para a memória e está fazendo esse exercício, tá certo? Isso vai ser importante mais à frente, quando a gente trabalhar com programas um pouquinho mais elaborados, beleza? Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Se tem alguma parte do vídeo que você achou confusa, que não entendeu direito, também é importante que você me dê esse feedback para que eu possa melhorar para os próximos vídeos, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!